Olá, alunos do terceiro ano do Ensino Médio, Instituto Marcos Freitas, Unidade Duque de Caxias. Professor Arnaldo aqui falando, satisfação em falar com vocês, saudade de vocês. Espero que todos estejam bem juntamente com seus familiares. Continuem se cuidando. Hoje vou fazer uma breve menção com relação à concordância verbal, um dos assuntos mais relevantes da língua portuguesa. Vamos a ele, concordância verbal. O primeiro ponto que vamos estudar aqui é relativo às expressões partitivas. E o que são expressões partitivas? São expressões que indicam partes, que indicam valores que não são determinados com precisão. Quando eu digo a maioria, eu sei que é a maior parte, sei que é o número mais significativo, mas não sei precisamente quanto é. Quando eu digo a minoria, sei que é a menor parte, sei que é o número inferior, mas não sei precisamente quanto é. Por isso são chamadas partitivas e em algumas gramáticas vocês lerão expressões quantitativas. Para que haja sentido amplo, completo com relação às expressões partitivas, é necessário que junto a elas haja o determinante. Se eu disser a minoria, a ideia fica vaga, mas agora a minoria dos funcionários, entenderei. A maioria dos jogadores, agora sim o sentido fica amplo, entenderei. E quando as expressões partitivas estiverem no sujeito da oração, seguidas de um determinante, como será afirmada a concordância? O verbo concordará com a partitiva ou o verbo concordará com o determinante? Vejamos. A minoria dos funcionários receberá prêmio. A minoria dos funcionários receberão prêmio. A minoria dos funcionários é o sujeito da oração. Se no sujeito da oração houver expressão partitiva seguida de determinante, nós teremos dupla possibilidade de concordância. Ou o verbo concorda com a partitiva, ou o verbo concorda com o determinante. Então é certo eu falar que a minoria dos funcionários receberá prêmio. Receberá singular, concordando com minoria, também singular. Valerá também a minoria dos funcionários receberão um prêmio. Receberão plural, concordando com funcionários, também plural. Então, recapitulando, se no sujeito da oração houver expressão partitiva seguida de determinante, ou o verbo concorda com a partitiva, ou o verbo concorda com o determinante. Outra menção importantíssima no quesito concordância verbal vem a partir das palavras com estrutura plural e ideia singular. Nós temos este grupo aqui especial de palavras. Estados Unidos na menção a país, nação, parabéns, pêsames, férias, o período de descanso, costas, partes do corpo, óculos, núpcias. Todas são palavras estruturadas no plural, mas que idealizam singular. Pensemos em Estados Unidos, país, nação. Estados Unidos é uma composição plural, mas a ideia, um só país, uma só nação. Então vejamos como fica. Estados Unidos elegeu Trump. Estados Unidos é o sujeito dessa oração. Os Estados Unidos elegeram Trump. Os Estados Unidos é o sujeito da oração. Sem artigo, sem pronome junto a estas palavras, o verbo concordará no singular. Então, Estados Unidos elegeu Trump. Agora, com um artigo ou pronome junto a tais palavras, o verbo concordará no plural. Os Estados Unidos elegeram Trump. Agora, um detalhe importante. O artigo, o pronome junto a tais palavras, sempre, sempre, sempre no plural. Não existe o Estados Unidos, não existe o parabéns, não existe o óculos, não existe meu óculos. Artigo e pronome que acompanham estas palavras aqui, sempre, sempre, sempre no plural. Então, sempre os Estados Unidos, sempre os parabéns, sempre meus parabéns, sempre os óculos, sempre meus óculos, sempre seus óculos. Recapitulando, sem artigo ou pronome junto a estas palavras, o verbo concordará no singular. Com um artigo ou pronome junto a elas, o verbo concordará no
plural. E o detalhe que não pode ser esquecido, artigo ou pronome, junto a tais palavras, sempre, sempre, sempre no plural. Não existe o óculos, sempre os óculos. Não existe meu óculos, sempre meus óculos. Agora, outra menção importantíssima no quesito concordância verbal vem a partir dos verbos impessoais. Os verbos impessoais têm duas situações que não poderemos nos esquecer. Os verbos impessoais só serão conjugados na terceira pessoa do singular. Os verbos impessoais só serão conjugados na terceira pessoa do singular. E a presença de verbo impessoal na oração indica que a oração não terá sujeito. A presença de verbo impessoal na oração indica que a oração não terá sujeito. E quais são os verbos impessoais? O verbo haver no sentido de existir. Quando nós tivermos uma construção com o verbo haver como sinônimo de existir, ele, verbo haver, será verbo impessoal. O verbo haver como sinônimo de existir será impessoal, mas o verbo existir não será impessoal. Verbos fazer e haver, indicando tempo passado, também serão verbos impessoais. E verbos que indicam fenômeno da natureza no sentido real, ou seja, no sentido denotativo, também serão verbos impessoais. Então vejam só, há ainda razões para acreditar. O verbo haver neste texto está no sentido de existir. Sendo assim, ele será um verbo impessoal. E os verbos impessoais sempre mantidos na terceira pessoa do singular, indicando que a oração não terá sujeito. Agora, existem ainda razões para acreditar. Percebam aqui, o verbo existir não é verbo impessoal. Sendo assim, ele seguirá a regra tradicional em que o verbo concordará com o sujeito da oração. Nesta oração, há sujeito. Existem ainda razões para acreditar. O que ainda existe para acreditar? Razões. Neste texto, razões é o sujeito. E o verbo existir está no plural, pois concorda com o sujeito razões, que está no plural. Faz 2 meses que não a vejo. Há 2 meses que não a vejo. Nas duas construções aqui, nós temos verbos fazer e haver, indicando tempo decorrido, indicando tempo passado. Quando os verbos fazer e haver estiverem indicando tempo decorrido, tempo passado, eles serão verbos impessoais. Não haverá sujeito à oração e mantidos estarão na terceira pessoa do singular. Faz 2 meses que não a vejo. Há 2 meses que não a vejo, ou seja, vi a pessoa em questão pela última vez 2 meses atrás, 2 meses passados. Então, queridos, esta é a menção que eu tenho a fazer com relação à concordância verbal. Os assuntos principais relativos a tal tema, concordância verbal. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês, dizendo o meu carinho, do meu amor por cada um de vocês. Tá bom? Saudade grande, mas em breve estaremos juntos. Voltaremos a nos abraçar, a nos ver fisicamente e tudo de melhor para vocês e para seus familiares. Um forte abraço e continuem estudando, hein? Cuidem-se!